Oi, tudo bem? Vamos falar de FEMEA? Vamos para o nosso terceiro vídeo de FEMEA. O título desse vídeo são os principais erros que as pessoas cometem ao elaborar a FEMEA. E as pessoas cometem muitos erros. Uma vez eu fui auditar uma empresa. Quando eu cheguei para auditar essa empresa, o rapaz da empresa olhou para mim: Wilson, nós já fizemos o FEMEA provisório, agora nós vamos fazer o FEMEA definitivo. Eu parei e pensei, se você não entendeu a piada, volta lá e assiste o vídeo 1. PFEMEA não é FEMEA provisório, é Process FEMEA. FEMEA é de processo. Se você... E DFEMEA não é FEMEA definitivo, é Design FEMEA. Então, essa pessoa, eu pergunto para você, ele sabe do que ele está falando ou ele fez copy e cola, fez Ctrl+C, Ctrl+V? O objetivo desse vídeo é fazer você entender sobre FEMEA para que você consiga falar com propriedade sobre o assunto, mas não exime você de fazer um treinamento sobre FEMEA. Mas antes disso, se inscreve no canal, dá aquele joinha caprichado. Já fez? Já se inscreveu? Já deixou o joinha? Vai lá. Me segue nas redes sociais, meu Instagram. A ideia é estar migrando muito do conteúdo que eu tenho presencial, migrar para o digital. Então me segue, me acompanha para você poder ter acesso a esse conteúdo. Vamos lá. E a ideia agora é tratar de assuntos cada vez mais profundos, partindo do ponto básico, para a gente chegar construindo um conhecimento. A ideia é partir do básico e construir um conhecimento juntos. Por isso que eu falo, vamos aprender junto? Então, vamos lá. Vamos falar agora dos principais erros que as pessoas cometem quando faz o FEMEA. Primeira coisa, falta de concordância. Wilson, o que é isso? Vocês estão vendo aqui que a gente tem um fluxograma. O fluxograma de processo, a FEMEA, o plano de controle e a instrução de trabalho precisam estar coerentes, precisam concordar entre si. O que é isso, Wilson? Se o meu primeiro processo é estampar, lá no meu fluxograma, o meu primeiro processo na FEMEA tem que ser estampar. O meu primeiro processo no plano de controle tem que ser estampar. E o meu primeiro processo na minha instrução de trabalho tem que ser estampar. O meu segundo processo é transporte. O meu segundo processo na FEMEA vai ser transporte. O segundo processo no plano de controle vai ser transporte. E o segundo processo na instrução de trabalho vai ser transporte. Precisa existir concordância entre os documentos de processo. Outra coisa, quando a gente fala de concordância, todos os controles criados aqui na FEMEA precisam fazer parte do plano de controle, tá bom? Segundo erro muito comum que as pessoas cometem, bater no mouse. Esse é um segundo erro muito comum que as pessoas cometem, né? Principalmente gordos desajeitados como eu, cometem esse erro todo o tempo, metendo a mão no mouse e mudando a tela quando não era para mudar. Agora, falando sério, é um modo de falha que não tenha relação com o processo. Se o seu processo é estampar, os seus modos de falha têm que estar ligados com o processo. Se o seu processo é recebimento, o seu modo de falha tem que estar ligado com a inspeção de recebimento. Não receber, não identificar falha no recebimento, não... Você entendeu? Muitas pessoas erram isso. Coloca lá, inspeção de recebimento, modo de falha, peça manchada ou peça quebrada. É a inspeção do recebimento que quebra a peça? Não, não é. Então, esse modo de falha não está ligado com o processo. Entendeu o que eu estou querendo dizer aqui? Terceiro erro muito comum, não seguir a pontuação recomendada. Muita atenção com isso. A gente precisa sempre seguir as tabelinhas de severidade,
ocorrência e detecção. Se você não segue isso, a gente não está seguindo a metodologia. Falta de coerência nos índices, por exemplo, a minha ocorrência tem que estar ligada ao meu controle atual de prevenção. O meu índice de detecção tem que estar ligado ao meu controle atual de detecção. Se você for lá, inspeção visual, na minha tabelinha nota 8. Por quê? Porque está ligado com o índice. Eu vou pontuar o meu índice em função do meu controle. Então, muito cuidado com isso. Isso é um erro muito grande que as pessoas cometem. Quinto erro, eu forçar a barra, porque se ficar alta aqui, minha prioridade de ação fica alta, eu preciso tomar uma ação. E aí a gente dá um jeitinho, eu abaixo um pouquinho a ocorrência, eu mudo a severidade e eu crio uma maneira artificial de abaixar minha prioridade de ação. Isso está errado, tá? Isso não pode acontecer. Então você toma cuidado com isso, a gente precisa seguir todas as tabelinhas da FEMEA. Se você não fizer isso, isso vai ser uma não conformidade na sua auditoria, tá bom? Sexto erro, e aqui eu vou parar um pouquinho para comentar. Quando a sua FEMEA ficar com uma pontuação alta, sua prioridade de ação ficar com uma pontuação alta, nós vamos ter que propor algumas ações para diminuir esse nível de prioridade. Então, nós vamos vir no passo 6 e ali definir ações para reduzir essa prioridade. E o que nós vamos olhar? Por exemplo, a severidade, e isso é um erro que muitas pessoas cometem. A severidade não muda no FEMEA de processo. Wilson, como assim não muda? Lembra o exemplo que eu dei da estamparia? Se o suporte quebrava, a minha severidade é 10, porque pode colocar a vida em risco, ok? Mesmo que eu coloque um material mais resistente, mesmo que eu mude o meu processo, mesmo que eu coloque um controle mega, hiper, ultra, super power, que vai pegar todos os problemas, quando ele quebrar, a severidade vai continuar sendo 10. Quando ele quebrar, ainda assim vai machucar pessoas. Entenderam a relação aqui? A severidade só muda. A severidade só muda, e eu vou repetir a terceira vez, a severidade vai mudar única e exclusivamente quando eu mudo ou o projeto do produto, ou quando eu mudo a aplicação do meu produto. Senão a severidade não muda, ok? Ocorrência. Se eu acrescento um controle de prevenção, eu mudo o índice de ocorrência. E você só muda o índice de ocorrência se você coloca um controle preventivo. Entendeu a relação? Pessoas erram muito nisso. Cuidadinho especial. Você só muda a ocorrência porque se e somente se você criar um controle de prevenção, tá bom? Controle de detecção. Você vai mudar o índice de detecção se colocar ou se melhorar o seu controle de detecção. Perfeito? Wilson, e essa última coluninha azul chamada características especiais? Você não falou nada nos outros vídeos, porque é uma besta mesmo, eu esqueci disso. Quando você faz a sua FEMEA, o seu cliente pode definir no desenho algumas características especiais. Olha, isso aqui é importante para a segurança. Imagine o parafuso que segura o disco de freio do carro, ou a pinça do disco de freio. Gente, isso aí é extremamente crítico para a segurança. Então, deve vir lá um S de segurança na peça. Tá? O airbag, as peças plásticas que vão no painel, no volante, na porta, por onde sai a bolsa do airbag. Também ali é um item de segurança. O carro, o veículo, ele é cheio de itens de segurança. E é nessa coluna, características especiais, que você vai mostrar para todas as pessoas na empresa que aquilo é um item de segurança. A característica especial pode ser S de segurança,
o desenho, a nomenclatura muda de empresa para empresa, tá? Mas você pode classificar ela em algumas classes, como segurança, como crítico ao processo, como de regulamentação, tá bom? Normalmente são essas três, tem alguns até que criam alguma coisa diferente, mas via de regra você vai achar essas três classes de características especiais: segurança, crítico ao processo ou de regulamentação. Perfeito? Espero ter ajudado. Não cometa esses erros, tá bom? E vamos aprender junto. Vem fazer um treinamento comigo. Abraço.